Chico Xavier relatou a existência do umbral em 1944, no livro Nosso Lar pelo espírito de André Luiz. O umbral é uma zona ou região cósmica acima da Terra, antes das colônias espirituais, que reúne espíritos desencarnados que em vida tiveram uma trajetória de ações, emoções e pensamentos negativos. Ao desencarnar, esses espíritos não se livraram de emoções como ressentimento, ódio, raiva, culpa, revolta, ambição, dor, luto, decepção, entre muitos outros. Segundo Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, o objetivo da reencarnação é a expiação e o aprimoramento moral e intelectual dos espíritos. Portanto, se um espírito não cumpriu as tarefas designadas pelos espíritos superiores e escolhidas por ele antes da reencarnação, é necessário depuração no umbral depois do desencarne, já que sua encarnação não foi tão bem sucedida. Allan Kardec também questiona qual pode ser o tempo entre uma encarnação e outra. Os espíritos respondem que a espera pode ser de algumas horas ou milhares de anos. Nesse tempo, o espírito desencarnado e errante fica em mundos transitórios. O umbral está entre eles. O umbral está localizado desde o início na crosta terrestre e avança até as proximidades das colônias espirituais da Terra. O umbral é localizado nas energias ao redor da Terra, estando presente em todos os continentes, países e vilas. É a energia vibracional que permite a vivência físico-espiritual. O que está além do umbral são as colônias espirituais. Ou seja, a existência do plano espiritual segue nessa ordem: Terra, umbral, energia vibracional em volta da Terra. Colônias espirituais como Nosso Lar, os espíritos que se reúnem no umbral por suas vibrações baixas e afinidades com pensamentos ligados ao mal, ou seja, maus sentimentos, a própria culpa pelos seus erros que dominam sua mente após o desencarne. São espíritos que cometeram graves erros na Terra, ou se prendem ainda em vícios, sexo, perversões, drogas, paixões, maldades, perversões, egoísmo e defeitos morais como orgulho, egoísmo, vaidade e medo, entre outros. Como é o umbral? O umbral é constituído de as formas pensamento de seus habitantes. Formas pensamentos são criações mentais que utilizam matéria fluídica ou astral para se tornarem reais, ou seja, cada lugar do umbral é criado pelos próprios habitantes, através de suas mentes sobre uma energia mais sutil. Os espíritos se reúnem no umbral pela afinidade de pensamentos, emoções e atitudes que tiveram quando estavam encarnados. O umbral é um lugar com pouca luz, água e vegetação. Possui características de um deserto. A finalidade do umbral é para esgotar o espírito que ali encontrou morada de fluidos mentais densos, vindos de imperfeições morais que estão diretamente ligados à matéria. Depois disso, o espírito pode ser socorrido. André Luiz conta sua história no livro Nosso Lar. Ele passou 8 anos no umbral por ter uma vida materialista e cheia de extravagâncias, além de vícios e defeitos morais, como o egoísmo. Também fazia uso exagerado de álcool e tabaco. Não foi um pai nem um marido presente e, como médico, não atendia aqueles que não tinham dinheiro para pagar uma consulta. André Luiz contou no livro que teve a impressão de ter perdido a noção do tempo. Ele sabia que já não estava vivo, mas os pulmões funcionavam. Ele teve muito medo, o coração batia forte, foi acometido por um desânimo horrível e muitas vezes gritou. O ar parecia ser composto de fluidos viscosos. Ele ouvia lamentos mais altos que os seus e gargalhadas. André Luiz estava envolvido em pensamentos angustiantes e muitas vezes chorava. O pavor não o deixava pensar direito. Foi nessa situação que às vezes era visitado por espíritos de formas diabólicas, rostos álvares, de expressões animalescas e seres monstruosos. Ele sentia fome e sede incessantes. Muitas vezes ele se alimentou de lama. No entanto, ele pontua que seu tempo no umbral serviu para ele refletir sobre muitas coisas. Quando já não aguentava mais, ele começou a orar. André Luiz diz que reconheceu nele o remorso e a humilhação, para ter um pouco de esperança. Foi então que ele foi auxiliado pelos socorristas. É possível exemplificar através de André Luiz, com clareza, uma estadia no umbral. O umbral tem o objetivo de despertar o espírito para suas faltas terrenas, depurar o material fluídico pesado. É uma passagem temporária para que depois o espírito seja acolhido em outras esferas, algumas como o Nosso Lar. Para que os fluidos densos sejam expurgados, é necessário que sejam colocados para fora. Isso é conseguido somente através da reflexão e do arrependimento, como fez André Luiz. No umbral, além do ambiente criado por forças mentais dos seus habitantes, há outros lugares também. Existem rios, cavernas, penhascos, planícies. O ar é sempre sufocante. Há também cidades de grupos que se unem por terem afinidade, que têm líderes, organização e toda a estrutura voltada para práticas do mal.
É possível encontrar até bibliotecas, salões de festas e moradias. Como sair ou não ir parar no umbral? Existem também no umbral os postos de socorro, espalhados pelas regiões umbralinas. São postos de ajuda, parecidos com hospitais, normalmente vinculados às colônias espirituais e dirigidas por espíritos superiores. Eles atendem aqueles que já têm condições de resgate. As equipes de socorristas saem em caravanas cotidianas, procurando espíritos que possam ter atendimento e serem encaminhados às estações de socorro no umbral, para depois irem para as colônias espirituais. Para sair do umbral é necessária uma reflexão forte de autoconhecimento sobre sua última reencarnação. Como cita José Carlos de Luca em seu livro Pensamentos que Ajudam, capítulo A Maior Viagem da Nossa Vida. Confesso que nunca em minha vida eu me deparei com uma ferramenta de transformação pessoal tão profunda e libertadora como o autoconhecimento. Ele é necessário para sair do umbral e pode ser utilizado para nosso aperfeiçoamento moral e intelectual ainda em vida terrena, porque esse é o objetivo da reencarnação. O grande desafio é enxergar seu lado sombrio. Porém, você é humano e um ser errante ao ver de Deus e dos espíritos mais elevados. Eles sabem que você não é perfeito e não cobram a perfeição, mas a luta cotidiana é para melhorar em seu próprio tempo. Dessa maneira, por meio da reforma íntima, que não é rápida, é possível extinguir vícios e defeitos morais, afastando-se cada vez mais do ambiente que é o umbral após o desencarne. Deus é misericordioso e piedoso, Ele conhece os seus limites e entende quais expiações e provas você pode suportar agora e quais seus méritos. Dessa forma, você não precisa ter medo de parar no umbral. É apenas uma passagem temporária para reflexão de autoconhecimento sobre suas faltas.